Olá, sou o professor Marcos Virondes. Estamos chegando à nossa terceira aula. Hoje nós estudaremos a educação, trabalho e bem-estar social. O objetivo dessa nossa disciplina será, aliás, desse nosso módulo, será compreender a relação de bem-estar com o trabalho. Refletir sobre o papel das classes dominantes e das classes trabalhadoras na busca de um convívio social heterogêneo. Na busca da transformação das sociedades e do bem-estar social, a educação é um instrumento capaz de proporcionar mudança e transformação na conduta e no fazer laboral. Para que se estabeleça uma relação entre o trabalho e o bem-estar social, precisamos perpassar por alguns caminhos de reflexão. Entre eles, a preservação de uma boa saúde, que será possível por meio de novos conhecimentos, novas habilidades, geradoras de uma nova dinâmica do trabalho, que traga consigo a presença de novas tecnologias e permitam evidenciar a presença da qualidade na vida do trabalhador. Claro que, além desses aspectos, a habitação, a educação também são elementos, e o próprio trabalho, são elementos fundamentais para se ter bem-estar social. A aquisição da consciência do ser social se dá pelo trabalho, pela ação sobre a natureza. O trabalho, nesse sentido, não é emprego, e aí isso é um ponto interessante. O trabalho, nesse sentido, não é emprego, não é apenas uma forma histórica do trabalho em sociedade, mas é uma atividade fundamental pela qual o ser humano se humaniza, se cria, se expande em conhecimento, se aperfeiçoa. O trabalho é a base estruturante de um novo tipo de ser, de uma nova concepção de história. E aí a gente percebe uma diferença, do conceito. Numa sociedade capitalista, a ideia não é bem essa. O trabalho ele é usado com a única finalidade de produzir bens para o grupo dominante. José Flávio Pereira, que é um dos autores que nós vamos estudar também nessa aula, afirma que são 3 as perspectivas de educação como instrumento promotor de bem-estar e de transformação social. Eles são o seguinte: primeiro, a perspectiva que julga a educação formal como um importante instrumento de mudança de valores socioculturais e de melhora do padrão de bem-estar da população. Um segundo ponto será a que restringe a eficácia da educação, valorizando apenas como um instrumento de capacitação técnica da população. E um terceiro ponto, ou uma terceira perspectiva, é a que vislumbra o bem-estar somente a partir da associação entre educação formal e políticas públicas, mais abrangentes do emprego e da distribuição de renda. Essa última perspectiva é o que nós nos aproximamos mais, o que consideramos mais relevante. Ressalta-se que desde 1930 são discutidas ações com o objetivo de atingir o bem-estar dos trabalhadores, por meio da promoção da saúde, boa renda, habitação, educação e seguridade social. Então, esses elementos vão constituir o bem-estar social. Caminhando para uma conclusão dessa nossa aula, trouxemos alguns pontos
que cabem uma reflexão maior. A educação deve estar alicerçada na construção de um futuro sem desigualdades sociais. Nós já, lembrando das nossas últimas aulas, nós observamos que uma sociedade capitalista ela vai provocar desigualdades sociais, né? Na medida em que nós temos um grupo dominante e uma grande maioria dominada, os trabalhadores, né? O proletariado. Onde o dinheiro utilizado por um pequeno grupo deixe de ser o foco principal da vida e assim o trabalho não seja mais um fardo, e sim um momento de satisfação. É um outro ponto interessante, até porque para a gente pensar trabalho como princípio educativo, numa perspectiva desses trabalhadores, né, que têm desempregados, com subemprego, ou em situação diferenciada, é complicado pensar a educação, que o trabalho ele seja um princípio educativo. Mas ainda assim, alguns pontos a gente continua. Cabe lembrar que na relação educação e trabalho e bem-estar social, muitas são as necessidades presentes e muitos os resultados que se pode esperar. Pois sendo o trabalho uma categoria universal, presente em todas as instâncias da vida, é preciso não só executá-lo com primazia, mas ter nessa forma de sobrevivência também o reconhecimento de uma fonte de novas relações sociais, capaz de despertar o prazer em sua realização. Eram esses os pontos principais dessa nossa aula. Com isso, nós concluímos e nos encontramos na nossa próxima aula. Obrigado.